Você sabia que esse filme criou um padrão tão alto para o gênero de ficção científica que a própria Sigourney Weaver se tornou a primeira atriz da história a ser indicada ao Oscar de melhor atriz por um papel de ação? Pois é, Aliens, o Resgate, não é apenas uma sequência, é a prova de que continuações podem ser tão boas ou até melhores que o original. Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores caóticos, nos efeitos práticos insanos e nas curiosidades que transformaram esse filme num dos maiores clássicos da ficção científica. Deixa o like e vamos pro vídeo. Cara, 1979. Ridley Scott lança Alien, o oitavo passageiro, e muda tudo. Terror espacial, suspense claustrofóbico, um monstro que você mal vê. 7 anos depois, James Cameron assume a bronca de fazer a sequência. E ele não repete a fórmula. Ele transforma terror em guerra, suspense em adrenalina, um alien em uma ordem inteira. E de quebra, cria a Rainha Alien, uma das criaturas mais icônicas do cinema. O projeto começou cheio de problemas. A Fox não queria fazer, achavam que não seria rentável, processos judiciais atrasaram tudo, mudanças de executivos engavetaram o roteiro várias vezes. Até que em 1983, Cameron foi chamado para escrever. Baseado no sucesso dos roteiros dele para O Exterminador do Futuro e Rambo 2, ele escreveu 90 páginas antes mesmo de terminar Exterminador. E o material era tão promissor que a Fox decidiu congelar o projeto até Cameron estar livre para dirigir. 1985. As filmagens começam. Com um orçamento de 18,5 milhões de dólares, no Pinewood Studios, na Inglaterra, e numa usina elétrica desativada em Necton Lane. Mas a produção foi um inferno. Cameron e a esposa dele na época, a produtora Gail Ann Hurd, tiveram atritos constantes com a equipe britânica, que não respeitava o diretor americano, jovem, inexperiente e exigente demais. Os atores que interpretariam os fuzileiros espaciais foram treinados por 2 semanas pela SAS, a unidade de elite da Grã-Bretanha. Todos menos Sigourney Weaver, Paul Reiser e William Hope. Cameron queria que eles parecessem deslocados em relação à tropa, e funcionou. A química entre os Marines é palpável, porque os atores realmente passaram meses juntos. Michael Biehn, que interpreta o Cabo Hicks, não era a primeira escolha. James Remar tinha sido escalado, mas foi demitido logo no início das filmagens. Oficialmente por questões familiares urgentes ou diferenças criativas. Mas Remar admitiu anos depois que foi demitido por porte de drogas. Cameron chamou Biehn numa sexta-feira e ele entrou direto. Algumas cenas com Remar, filmadas de costas, ficaram no corte final. Bill Paxton, que interpreta o soldado Hudson, foi escalado por pura sorte. Cameron encontrou ele no aeroporto de Los Angeles e Paxton mencionou que adoraria fazer um papel. Fox apoiou por causa da performance dele em Mulher Nota 1000. E Paxton estava preocupado que o personagem ia irritar todo mundo, até perceber que ele era o alívio cômico em meio a cenas tensas. A frase icônica dele, "Game over, man, game over", veio de uma backstory que Paxton criou, onde Hudson foi treinado em simuladores. Então, quando a situação sai do controle, ele entra em pânico, como se estivesse perdendo um videogame. Genial! Carrie Henn, a garotinha que interpreta Newt, tinha apenas 9 anos e nunca tinha atuado antes. Ela morava com os pais na Inglaterra e foi descoberta por agentes de casting na escola, em Lakenheath. Cameron disse que ela tinha um rosto incrível e olhos expressivos, e era exatamente o que ele queria, alguém sem vícios de atuação, natural, autêntica. Durante as filmagens, Carrie encarou tudo como brincadeira. Na cena em que ela desliza por um duto, ela propositalmente estragava as tomadas só para poder escorregar de novo. Cameron fez um acordo com ela. Se terminasse o trabalho direito, poderia brincar no cenário o quanto quisesse. Ela se comportou e ele cumpriu a promessa. Inclusive, o elenco inteiro se apegou à menina. Weaver e Paxton passavam tempo com ela entre as cenas, colorindo, fazendo artesanato, criando uma conexão genuína. Carrie nunca mais atuou. Se tornou professora
e até hoje é o único filme da carreira dela. Lance Henriksen, que interpreta Bishop, o androide, tem uma das cenas mais tensas do filme, o truque da faca, onde ele enfia a lâmina entre os dedos de Hudson em velocidade crescente. Essa cena não estava no roteiro original, foi uma adição de última hora e quase ninguém avisou Bill Paxton, então o medo dele é real. Sigourney Weaver voltou ao papel de Ripley, mas não foi automático. Ela tinha recebido inúmeros convites para fazer sequências e negou todos, porque os roteiros eram horríveis. Cameron convenceu ela com uma abordagem diferente. Ripley não seria apenas a sobrevivente, ela seria a guerreira, a mãe, a heroína absoluta, e Weaver adorou. Ela fez várias anotações para o Cameron depois de ler o roteiro, mas, segundo o diretor, ela nunca questionou a direção da história, só sugeria como Ripley reagiria, e ele aceitava todas as ideias, porque Weaver entendia o personagem melhor que qualquer um. A frase mais icônica do filme, "Saia da frente dela, sua vadia", foi filmada em apenas um take, por causa do cronograma apertado. E o Weaver achava que tinha estragado, mas ficou perfeita. Virou uma das falas mais repetidas da ficção científica. Weaver também se autodenominava Rambolina, por causa da quantidade de ação física. Ela carregava armas, corria, lutava e ainda tinha que carregar Carrie Ann. Para facilitar, a produção criou um boneco do tamanho da menina para usar nas cenas mais exigentes. A escola de drama de Yale certamente não preparou ela para isso, mas ela se jogou. E o resultado foi uma indicação histórica ao Oscar, a primeira atriz em um papel de ação a receber essa honra. A trilha sonora foi composta por James Horner, que já tinha trabalhado com Cameron antes, para Roger Corman, mas o processo foi um pesadelo. Horner chegou em Londres esperando 6 semanas para compor, mas Cameron ainda estava filmando e editando. Sobrou apenas 3 semanas, e os produtores não deram mais tempo, porque Horner já estava escalado para compor O Nome da Rosa, logo depois. A música para o confronto final entre Ripley e a Rainha Alien foi escrita da noite para o dia, literalmente. Cameron ouviu a trilha pela primeira vez enquanto ela estava sendo gravada pela Orquestra Sinfônica de Londres, no Abbey Road Studios, e não gostou, mas era tarde demais para mudar. A edição foi outro desafio. Ray Lovejoy trabalhou no corte final de 137 minutos, mas a Fox queria menos de 2 horas, para aumentar o número de sessões diárias e a receita. Scott Rudin, presidente de produção da Fox, voou até a Inglaterra, pedindo para cortar mais 12 minutos. Cameron resistiu, disse que ficaria nonsense, e Rudin desistiu. Várias cenas foram removidas da versão teatral, incluindo Ripley descobrindo sobre a morte da filha e Burke sendo casulado pelos aliens, implorando por morte. A cena da família de Newt descobrindo a nave alienígena derelicta e o pai sendo atacado por um facehugger também foi cortada, porque arruinava o ritmo e o mistério. Essas cenas foram restauradas depois, na versão estendida, que foi transmitida pela CBS em 1989 e lançada em Laserdisc em 1991. E cara, a foto da filha de Ripley no filme é na verdade Elizabeth Inglis, a mãe de Sigourney Weaver. Um detalhe lindo. O cenário da colônia LV-426 permaneceu intacto depois das filmagens e foi reutilizado em Batman, de 1989, como a fábrica Axis Chemicals, dirigida por Tim Burton. Cinema reciclando cinema. Cameron sabia o que estava fazendo. Ele não tentou copiar Ridley Scott. Ele homenageou e ampliou. O detector de movimento, o lança-chamas, as escotilhas, tudo ganhou a versão Cameron. Maior, mais tecnológico, mas respeitando o original. E a Rainha Alien, cara, foi uma sacada genial. Uma criatura gigante protegendo seus ovos, enfrentando Ripley que protege Newt. Um duelo de maternidades, humana contra alien, ambas lutando pela sobrevivência da espécie. Cameron transformou um filme de monstros numa metáfora sobre proteção, sacrifício e coragem. A cena final, com Ripley pilotando o exoesqueleto Power Loader contra a Rainha, é puro cinema. Sem CGI, sem truques digitais.
só efeitos práticos, animatrônicos e a performance visceral da Weaver. O filme nunca foi testado com audiências de teste, porque a edição só ficou pronta uma semana antes da estreia, mas funcionou. Aliens foi lançado em 18 de julho de 1986 e arrecadou 131 milhões de dólares mundialmente, sendo o 7º filme de maior bilheteria do ano nos Estados Unidos. Recebeu 7 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Atriz para Weaver, e ganhou 2, Melhores Efeitos Visuais e Melhor Edição de Som. Também levou 8 prêmios Saturn, incluindo Melhor Filme de Ficção Científica, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante para Paxton, Melhor Atriz Coadjuvante para Janet Goldstein, Revelação para Carrie Ann e Melhor Direção e Roteiro para Cameron. E ganhou o Hugo Award de Melhor Apresentação Dramática. A revista Empire elegeu Aliens como a maior sequência de filme de todos os tempos, e até hoje é difícil discordar. Cameron provou que continuações podem ter alma, podem respeitar o original e ainda assim criar algo novo, maior, mais intenso. Ripley deixou de ser apenas uma sobrevivente e virou um ícone feminista, uma heroína pós-moderna que mantém traços femininos, mas não precisa de ninguém para salvá-la. Ela pavimentou o caminho para Sarah Connor, Rita Vrataski, Imperatriz Furiosa, Lorraine Broughton e tantas outras. Se hoje temos heroínas de ação fortes, foi porque em 1986 Ripley enfrentou a rainha Alien e venceu. Bill Paxton faleceu em 2017, vítima de um AVC, mas deixou um legado em Aliens, em Titanic, em Twister e tantos outros. Lance Henriksen, Michael Biehn, Weaver, Heard e Cameron se reuniram em 2016 na San Diego Comic Con para celebrar os 30 anos do filme, com Carrie Ann, que raramente aparece publicamente. E o filme gerou uma franquia inteira. Alien 3 em 1992, Alien: A Ressurreição em 1997, videogames, quadrinhos, brinquedos, uma mitologia expandida que continua até hoje. Aliens: O Resgate não é só uma sequência, é uma aula de cinema, de como respeitar o que veio antes e criar algo igualmente grandioso. James Cameron entregou ação, suspense, terror e emoção, tudo embalado num pacote impecável, que funciona até hoje, mais de 35 anos depois. Qual sequência de filme você acha que superou o original? Comenta aqui embaixo para analisarmos ela no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima!